Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de História. Eu espero que todos estejam bem. E nós vamos finalizar o conteúdo sobre Roma, falando sobre os primeiros anos de República Romana, o que vai dar início ao Império Romano. Vamos lembrar o que a gente já viu? Roma passa por 3 sistemas políticos. Primeiro monarquia, depois república e depois império, o grandioso Império Romano. Para que a gente entenda como foi o Império Romano, principalmente como ele teve início, nós precisamos falar sobre a crise que se instalou durante a República, durante os últimos anos de período republicano em Roma, que tiveram vários fatores, entre eles algumas revoltas e insatisfações dos plebeus. Mas vamos falar um pouco sobre a República. A República ela era basicamente administrada pelo Senado, que era a maior instituição desse sistema político. Além disso, foi durante a República que Roma passou por esse processo de extensão territorial. Então, muito se engana quem pensa que esse grandioso território ao qual se formou Roma aconteceu durante o Império Romano, não foi durante a República. Então, essa conquista de territórios para agregar a Roma, ela se deu durante a República. Generais, o exército de Roma acaba se deslocando para outras regiões, guerreando e tomando outros territórios e, enfim, agregando a Roma. Esses territórios passavam a ser dominados pelos romanos e se transformavam muitas vezes em colônias de Roma, tá certo? Então, essa é a característica de forma geral da República, que começa a passar por algumas crises. E nós vamos falar sobre essa crise e vamos falar sobre o fim desse período. Quais foram as principais causas ou os fatores que levaram à crise da República e então o início do Império Romano? Um dos principais fatores foi, sem dúvida nenhuma, a briga entre patrícios e plebeus. Os plebeus passaram a se revoltar com a sua situação e a reivindicar direitos políticos dos quais eles não possuíam. Então vamos lembrar daquela pirâmide social que a gente falou na outra aula, que Roma estava dividido em patrícios, que ficavam no topo da pirâmide, e eram os patrícios que, por sua vez, podiam compor o Senado, que era a maior instituição da República. Os patrícios eram os grandes latifundiários, os proprietários de terra, faziam parte da elite local e eram os ricos dessa sociedade. Abaixo dos patrícios, os clientes, em menor número. Os clientes eram pessoas que prestavam serviços direto aos patrícios e, portanto, eram protegidos por estes. Abaixo dos clientes, os plebeus, a grande massa da população, a maioria da população, composta aí por camponeses, em sua maioria. E abaixo dos plebeus, os escravos. Os plebeus eram quem sustentavam toda essa sociedade romana, porque pagavam altos impostos e trabalhavam dia após dia, viviam em condições miseráveis. Então, uma das principais causas que levou à crise da República durante esse sistema é justamente essas revoltas que dão início a partir dessa reivindicação por direito político dos plebeus, que em grande parte há sucesso, eles conseguem alguns direitos, mas que existe uma briga constante entre essas duas classes. Além disso, essa expansão territorial, Roma cresce tanto que o Senado não dá conta de administrar tantas colônias, não é? Ao mesmo tempo em que Roma cresce, ela aumenta o número de escravos, porque qual era a condição de escravo durante a Roma antiga? Eram os perdedores de guerra ou aquelas pessoas que não honravam com as suas dívidas. Então, se conquistavam muitos territórios, automaticamente muitos escravos Roma passava a ter. Então, um grandioso número de escravos e muitas propriedades para se administrar. Além disso, as revoltas dos escravos, que houveram algumas revoltas, mas a principal é a revolta de Espartacus, que consegue movimentar um grande número de escravos e dá bastante trabalho para o Senado. Um outro fator muito importante
importante que provocou também a crise da República foram as guerras púnicas. Então lembrem disso e prestem atenção. O que foram as guerras púnicas e por que guerras no plural? Porque houveram basicamente 3 momentos de guerra. De 264 a.C. até 146 anos antes de Cristo, Roma enfrenta uma cidade do norte da África chamada Cartago. Cartago era habitada pelos antigos fenícios. Vocês lembram dos fenícios que nós estudamos há pouco tempo? Os fenícios eram povos da antiguidade que dominavam o mar Mediterrâneo. Eles eram exímios navegadores e, consequentemente, comerciantes através do mar Mediterrâneo. E quando a Fenícia foi dominada, eles fugiram e começaram a habitar a cidade de Cartago, e Roma passa a enfrentar Cartago. Por quê? Porque Cartago estava localizado muito próximo à Península Itálica, e os fenícios que ali moravam, eles continuaram dominando o mar Mediterrâneo e praticando o comércio marítimo. E Roma queria isso, queria o domínio do mar Mediterrâneo, porque era a única coisa que faltava para Roma. Roma tinha conseguido várias colônias, tinha conseguido uma vasta extensão territorial. Roma dominava toda a Península Itálica e só lhe restava dominar também o comércio marítimo. Mas para isso eles precisavam derrotar a cidade de Cartago. Então, houveram 3 momentos de guerra em que Roma, no final das contas, acaba saindo vitoriosa e passa também a praticar o comércio marítimo. Só que tudo isso, essas guerras púnicas que se estenderam por tanto tempo, acabaram fragilizando a administração do Senado durante a República. Além das guerras púnicas, além da revolta dos escravos, Roma vivia uma insatisfação popular muito grande. Isso foi muito evidenciado por 2 irmãos que se elegeram como tribunos e começaram a promover algumas reformas sociais. E essas reformas, elas tinham longo alcance popular, portanto eles se tornaram muito populares, beneficiaram em parte os plebeus, e isso gerou um atrito muito grande dentro do Senado, porque era composto pela elite local, pelos grandes latifundiários. Por quê, professora? Porque uma dessas reformas sociais era, na verdade, a reforma agrária, que era a distribuição de terra. E isso iria atingir diretamente os grandes proprietários de terra. Gera uma tensão durante o período republicano, em que os grandes ricos da sociedade romana acabam se voltando contra os irmãos Graco, que é Tibério e Caio Graco, são eles que levantam essas reformas de cunho popular. E existe esse momento de tensão que acaba fragilizando o Senado e a sua administração, porque a população, de uma forma geral, passa a ficar muito insatisfeita com toda essa recusa do Senado, com toda essa dificuldade, até pela sobrevivência, de se pagar altos impostos e não ter qualidade de vida. Então, tudo isso acaba contribuindo para o fim da República. Diante de todos esses acontecimentos em Roma e como uma última tentativa para salvar a República, o Senado decide organizar um novo sistema político chamado de triunvirato. O que é isso? O que, na verdade, o Senado pretendia com isso? Iria dividir o poder em Roma para 3 pessoas importantes, na maioria deles eram generais, porque os generais tinham uma grande importância em Roma, eles conduziam o exército e era deles o mérito da agregação de novos territórios para Roma, então eles tinham uma popularidade muito grande. E, na verdade, o Senado, com isso, ele descentralizou o poder. O poder que estava centralizado nas mãos dos senadores passou agora a ser distribuído entre 3 pessoas importantes. O primeiro triunvirato é composto por Crasso, Pompeu e o famoso Júlio César, o grande César de Roma. Depois do primeiro triunvirato formado, estes 3 homens dividem os territórios para a sua administração
E acontece um desequilíbrio porque Crasso morre. Quando Crasso morreu, ficou no poder Pompeu e Júlio César e eles passam a disputar esse poder. Na verdade, Júlio César não estava em Roma, estava na região da Gália, em lutas de conquista com o seu exército, e Pompeu se aproveita da ausência de Júlio César e acaba conduzindo Roma e o seu exército pessoal, cada um deles possuía um exército pessoal, para acabar desmerecendo a pessoa de Júlio César e fazer com que os romanos se voltassem contra Júlio César para que o poder ficasse centralizado em suas mãos. Júlio César acaba sabendo de toda essa conspiração, retorna da Gália com o seu exército e Roma vive uma luta, uma guerra civil, talvez uma das guerras civis mais violentas, uma das guerras internas mais violentas, que é o exército de Júlio César contra o exército de Pompeu. E Júlio César acaba vencendo e porque vence Pompeu, ele se torna um ditador e depois se proclama ditador vitalício. Vocês lembram que até existia dentro do Senado, dentro de toda a configuração do Senado, existia o posto de ditador, nós falamos sobre isso, mas o ditador em Roma era em caso extremo, quando Roma passasse por um período de muita instabilidade política e que fosse necessário surgir um homem para concentrar o poder nas suas mãos, para que pudesse administrar até Roma voltar a sua tranquilidade, a sua normalidade. Então, era só em situações extremas. Mas Júlio César, quando vence Pompeu, ele se torna ditador naturalmente e depois se proclama ditador vitalício. Ele tem uma popularidade muito grande em Roma, passa a cunhar o seu rosto nas moedas, o que pela primeira vez foi feito, isso não acontecia, e compra uma briga muito grande com o Senado. O Senado não estava gostando de toda a popularidade, de todo o poder concentrado nas mãos de Júlio César, e muitos senadores se organizam e tramam o assassinato de Júlio César. Depois da morte de Júlio César, Roma vive um outro período de instabilidade e é necessário formar o segundo triunvirato. Também o segundo triunvirato tem o objetivo ainda de fazer com que a república continue como sistema político em Roma, embora não adiante. Mas o segundo triunvirato ele é formado quase que totalmente em função do assassinato de Júlio César. Todos os membros que compuseram o segundo triunvirato tinham relações muito diretas com Júlio César. Então, Lépito era amigo pessoal de Júlio César, Marco Antônio era o general de Júlio César e o Otávio, ele era o que na verdade se chamava Caio Otávio, ele era sobrinho de Júlio César. Então, foi uma constituição muito ligada ao assassinato de Júlio César, até como uma forma de vingança, embora o Senado tenha participado sim da formação do segundo triunvirato, mas existia um medo muito grande de uma nova guerra civil. O Júlio César era muito querido em Roma, era muito popular, então eles colocaram pessoas que tinham essa relação direta com o Júlio César para que houvesse, de certa forma, uma tranquilidade na população. E essas pessoas que formaram o segundo triunvirato passaram a perseguir o que eles tinham como principais opositores de Júlio César e que poderiam ter tramado a morte de Júlio César. Mas, enfim, Lépido acaba se afastando e vai acontecer o que acontece no primeiro triunvirato. O Marco Antônio e o Caio Otávio, passam a disputar o poder em Roma. Nessa disputa entre Otávio e o Marco Antônio, existe aí no meio uma figura muito emblemática que é Cleópatra do Egito. Cleópatra se envolve com Marco Antônio e, na verdade, no passado, Cleópatra também tinha se envolvido com Júlio César, né, que é uma outra história. Mas Cleópatra tem um envolvimento com Marco Antônio. Egito era uma região muito cobiçada por Roma e Cleópatra queria evitar essa invasão do exército romano, que era um exército invencível na época, era muito temido. E Marco Antônio, porque ela tinha essa relação direta com Marco Antônio
consegue evitar isso por muito tempo, porque se alia a Cleópatra, então impede que o exército romano acabe invadindo o Egito. E o Otávio não é de acordo com isso, muito pelo contrário, já queria tomar o poder e centralizar o poder em suas mãos, então ele acaba usando essa proteção de Marco Antônio em relação ao Egito para desmerecê-lo em Roma, para acabar atingindo a sua reputação em Roma. Então ele consegue colocar Marco Antônio como um traidor de Roma, porque está protegendo o Egito. Tudo isso em nome de uma paixão por Cleópatra, segundo o que o Otávio acabava divulgando em Roma, e eles se enfrentam e o exército de Otávio acaba ganhando essa batalha. Marco Antônio morre, Cleópatra morre, o Egito ele é dominado pelo exército romano e o Otávio se intitula aí Otávio Augusto, Augusto quer dizer divino, e se proclama o primeiro imperador romano. Então aí o segundo triunvirato vai dar origem ao Império Romano e o primeiro imperador é o Caio Otávio, que aí se intitula de Otávio Augusto. Nós ficamos por aqui, a nossa aula era só sobre essa crise do período republicano e o início do Império Romano, que será o nosso próximo assunto. Espero que vocês tenham compreendido.